Educom, como vocês viram, uma semana para vocês descobrirem porque Educom é amor. Tentar descobrir, entender um pouco o que é educomunicação. Também para a gente mobilizar um pouco as nossas lutas como educomunicadores, né? E por que não também uma semana para a gente se conhecer um pouco mais, né? A gente teve essa semana, primeira semana de calouros, onde a gente pôde ter algumas trocas, e agora a gente vai se conhecer um pouco mais e entender um pouco mais do que é educomunicação, tudo bem? Eu sou um dos raros de 2011, da turma de 2011, mas estamos aqui, o JP também é da turma de 2011, né, JP? E a gente vai se formar qualquer dia desses aí, ou não. Hoje, nós temos aqui, para fazer a nossa aula magna, nós temos essa pessoa aqui maravilhosa, que está aqui, Paulo Lima. Quem é Paulo Lima? Um cara que veio do Ceará, certo, Paulo? De que cidade? Fortaleza. De Fortaleza. Desde jovem era ligado nessa coisa de direito de comunicação, se formou como jornalista, resolveu trilhar esse caminho da educomunicação. Ele participa da Choque Empreendedores Sociais. Empreendedores Sociais? É isso? A Choque Empreendedores Sociais. Ele também criou, é um dos fundadores da revista Viração, que é uma revista que agora virou a ONG Viração e Educomunicação, que tem como proposta trabalhar bastante a questão do direito à comunicação, com o jovem falando, ele mesmo colocando a sua voz e fazendo as suas matérias, dizendo o que ele quer dizer. Hoje o Paulo está na Itália, está desenvolvendo projetos com a Unesco e também nessa pegada de um pouco de educomunicação, de comunicação relacionado à educação. E ele vai falar um pouco mais da vida dele, da trajetória dele, e eu acho que é isso, né? Recebam Paulo Lima. Boa noite para todas e todos. Eu queria começar com um jeito nosso de começar nossas coisas na Viração. Um ritual, uma mística, um momento para nutrir os sonhos. Não é um momento cabeça, é um momento do coração. Pode parecer uma besteira, pode parecer não coisa de esquerda, mas é assim que a gente faz. E é assim que a gente está mudando o mundo. Eu vinha para cá e falei, putz, tomar um cafezinho lá no bar? Como é que a gente começa um bate-papo com a galera, um diálogo, uma aula magna, o que é isso? Aí do nada escutei um cara, tinha um grupinho de jovens ali embaixo, e um falou para o outro comentando, enfim, todos devem saber, aquela história do rapaz que morreu de overdose, e o cara falou, cara, é melhor morrer de vodka do que morrer de tédio. Melhor morrer de vodka do que morrer de tédio. A gente geralmente tem frases, não tem? A gente conserva, a gente tem algumas frases nossas que a gente coloca até no final do e-mail, né? Coloca no celular, publica no Facebook, outras redes sociais. Tem ou não tem? Eu tenho uma frase, por exemplo. Uma frase de Gandhi, que eu gosto muito. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Todo mundo conhece, eu acho, não? E quem tem frases assim do tipo essa do Gandhi, que quer compartilhar? Sei lá, uma frase... Pode ser um trecho de um filme, pode ser um trecho de um poema, pode ser de uma música, pode ser um pensamento de Che Guevara. Pois não? Eu tenho. Existem dois tipos de educação, para manter e para mudar. Qual que você quer fazer? Massa. Quem mais tem frases que servem de mote para si mesmo? Para si mesmo? Para si mesmo e para as pessoas que querem compartilhar, sei lá. Tipo... Eu sei que depois de muito tempo de dedicação a muitas coisas assim, eu também pensei em curta a ti mesmo. Assim. Curta a ti mesmo. Que legal, cara. Você tá rindo porque você tem uma frase super legal. Qual é que é? Uma poesia, sei lá, um verso, não sei. Pô. Alguém tem mais alguma frase que quer compartilhar? Ou só essas duas, três? Eu acho que não. Olha aí. Diga lá. Muito estranho. Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Ditado popular, super legal, sabedoria. E aí? Quem mais levantou a mão? Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei, super Sócrates aí. Quem mais?
Gabriel, tem alguma frase, pensador? Ninguém tem mais frase, tá legal. E por que a gente começa assim? A gente faz sempre um ritual na viração, né? Quando começam as oficinas, encontros com a galera. Porque não basta a gente usar só a mente, a gente tem que ser mais integral, mais sistêmico. E aí eu fiquei pensando que a organização que eu ajudei a criar, que fui fundador e sou atualmente diretor executivo, ela tem muito a ver com essa integralidade, com ser o todo, não uma parte. Ela não é uma parte profissional minha ou de quem está lá hoje. A viração é resultado de um processo, de uma história, de histórias na verdade, e de repente eu fui o ponto de partida. Interessante que a viração nasceu em 2003, amanhã, março de 2003, amanhã ela completa 12 anos. Para mim é uma honra estar aqui, agradeço demais o convite do Maurício, Gabriel e toda a companhia, o pessoal aí do NCE também, professores e estudantes, porque é uma noite muito especial para mim essa. Muito especial. E também este ano é um ano muito especial, porque a Agência Jovem de Notícias, depois eu vou falar também, ela completa 10 anos. E eu me lembro, eu estava indo para cá no ônibus, me lembrando por que a gente criou a viração. Na época, em 2002, eu era diretor de uma revista chamada Sem Fronteiras. É uma revista que existia, enfim, há mais de 30 anos. Trabalhava muito com o tema de movimentos sociais. Quilombolas, indígenas, sem terra, enfim, direitos de criança e adolescente. E amigos meus de São Luís do Maranhão, do Centro de Defesa da Criança e Adolescente Marcos Passerini, me ligaram, dizendo que no Maranhão, em São Luís do Maranhão, na periferia, estavam acontecendo assassinatos estranhos, né? Isso já há muito tempo, de crianças, de meninos, entre 10 e 11 anos. E que, infelizmente, a mídia local, nacional, e que, infelizmente, a própria polícia, o governo, não estava se ligando para apurar os fatos. Era a chacina dos meninos emasculados. Matavam esses meninos e tiravam os genitais desses meninos. Eu fui para São Luís do Maranhão, passei uma semana lá, e fui visitando a casa dos familiares. E as mães desses meninos, enquanto contavam a história para mim, que era jornalista, me deixou realmente, cara, fudido, assim, literalmente, desculpa a palavra. E as histórias me marcaram muito. Saber que meninos de 10 anos eram assassinados e emasculados, né? E o pior disso tudo é que ninguém sabia por quê, para quê. E todos os meninos pobres, de ocupações de São Luís do Maranhão. Voltando para São Paulo, o que é que eu fiz? Eu pensei, em vez de fazer apenas uma reportagem de capa, uma série de reportagens, tem que se fazer uma campanha em defesa dos meninos do Maranhão. Aí fizemos uma grande campanha em nível nacional, com cartões postais que eram enviados para o Ministério da Justiça e também para o governo do Maranhão, na época, era a Rosângela Sarney. Sorte nossa, essa campanha chegou nas mãos do Clóvis Rossi, da Folha, e em pleno domingo, o Clóvis Rossi dedicou toda a coluna dele a essa campanha. E isso marcou muito a nossa história, porque depois, enfim, meses depois, a ANDI, a Agência de Direitos da Criança e Adolescente na época, agora se chama Agência de Comunicação de Direitos, com sede em Brasília, eles me deram o título de jornalista amigo da criança, por conta dessa minha atuação em defesa dos direitos da criança e por aí vai. E isso pesou muito, porque voltando para São Paulo, eu fiquei pensando, a gente tem que ir além de ter uma publicação, né? Na época os missionários comunianos que eram proprietários dessa revista Sem Fronteiras, eles tinham também uma publicação para o público infantil, mais de caráter religioso. E aí eles acabaram fechando essa publicação. Eu falei, não, vamos criar algo diferente, vamos criar uma publicação, mas também um projeto, alguma coisa para envolver os próprios adolescentes, para falarem deles mesmos, né? E aí eles me deram carta branca para a gente começar a viração. Por que eu estou falando isso?
Porque essa história da periferia, essa história de negação de direitos, ela tem muito a ver com a minha própria história pessoal. Eu nasci no Lagamar. Lagamar, em Fortaleza, é uma favela, uma das grandes favelas. Índice de criminalidade altíssimo, lugar de bandido, lugar de puta. Eu cresci escutando isso em programas de TV, nos jornais, lendo isso nos jornais. E aí eu passei a renegar minha origem. Eu, quando era adolescente, tinha o quê? Uns 12, 13 anos, cara, eu pegava o ônibus, não no ponto de ônibus da minha favela, porque eu tinha vergonha do meu lugar social. Eu pegava o ônibus a 2, 3 paradas, longe da minha favela, onde tinha um bairro de classe média, mais ou menos. Porque eu não queria me parecer com um favelado. Porque o favelado era sempre aquele cara traficante, bandido, ou filho de bandido, né? E por aí vai. Então, tudo que tinha de negativo para o adolescente de uma comunidade de periferia marcou profundamente a minha história. A história da minha família também. Do meu pai, que Deus o tenha, de origem afro-brasileira, mas eu fui me reconhecer afro-brasileiro só quando eu tinha 18 anos, pra ter ideia. Quando eu era pequeno, meu pai cortava meu cabelo bem curto, quase zero, no barbeiro, né? E aí eu fui negando a minha negritude também. Foi aí que, entrando num grupo de jovens, por isso que eu defendo sempre, a gente tem que oferecer à galera espaços de agregação, não apenas de socialização, que a escola desenvolve esse aspecto, digamos, essa dimensão, mas de agregação, de encontrar-se, de trocar ideias, né? Trocar ideias parece uma palavra tão pobre hoje em dia, mas não é. E quando a gente troca ideias, a gente muda a gente mesmo. Então, o fato de participar de um grupo de jovens, e naquela época ditadura militar, e naquela época um grupo de jovens que fazia parte, que seguia a chamada teologia da libertação. Poucos aqui na sala sabem o que é isso. Mas a Igreja Católica na América Latina, ela teve um momento que virou um marco histórico mundial, na verdade. Diante das ditaduras militares daquela época, e quem não foi ver ainda Nostalgia de la Luz, vá ver esse filme, que vale a pena, Nostalgia da Luz, tá? Fala um pouco da ditadura militar. Naquela época, as chamadas comunidades eclesiais de base, grupo de pessoas que se encontravam, e não queriam apenas ler a Bíblia, queriam colocar Marx e Jesus Cristo junto. Daí, Frei Beto, Leonardo Boff e outros grandes teólogos e filósofos da libertação. E essas pessoas me marcaram muito naquela época. E eu percebi que tinha um jeito novo, diferente de ser cristão católico. E foi aí que eu conheci Paulo Freire. Eu tinha 14 anos. E foi aí que eu voltei para minha favela e fui ensinar com o método Paulo Freire, os adultos à noite. Tinha 14 anos. Cara, isso me marcou muito. E o mais lindo, apenas 2 pessoas eu toquei a mão quando eram mortas no funeral. Um foi meu pai, e o outro foi Paulo Freire, que eu beijei a mão. Graças a Deus eu tive a sorte de estar no funeral dele, porque me ensinou, desculpa italianismo, mas marcou realmente a minha história. Eu tinha 14 anos, isso me transformou. E aí eu quis sempre fazer comunicação, trabalhar com mídia alternativa desde os 14 anos e trabalho até hoje. É por isso que 2 semanas atrás a gente disse não a uma doação de R$130 mil da Rede Globo para a Viração. É por isso que a gente disse não também a Votorantim, que queria patrocinar um projeto da Viração em 2005. Então, o ser sistêmico é isso. É algo que tem a ver com nossas raízes pessoais, nossos lugares sociais, nosso contexto, como dizia Paulo Freire. Se a gente não leva em conta o contexto, a gente realmente está fora desse mundo. Totalmente fora. É por isso que
conhecer uma organização ou um projeto que seja o resultado de um processo, a gente tem que procurar enquadrá-lo na história e também na sua geografia. E é interessante que tudo aquilo que eu tinha vivenciado como jovem favelado, adolescente favelado, eu queria transformar tudo isso numa história positiva. Eu queria positivar o que me marcou a negatividade do meu lugar social. E, infelizmente, as políticas públicas, ainda hoje, quando pensam de transplantar, de levar, digamos assim, um cinema, de levar projetos sociais para as periferias, está profundamente marcada ainda, essa política pública governamental, por esse estigma negativista sobre o adolescente, sobre a criança que vive nas periferias. Deixa eu explicar melhor. A gente vai trabalhar lá, fazer um projeto lá nas quebradas, para que essa galera não se torne um traficante. Para que ele não. E não para que ele, sim, se torne um Paulo Freire, um Gandhi, um outro intelectual, um professor, um músico. Então, essa coisa da negatividade em cima da criança e do adolescente e do jovem é fortíssima. E viciou ainda mais as políticas públicas. Imaginar o adolescente como sujeito de direito e como sujeito com oportunidade, isso é inimaginável. Porque geralmente a gente associa a imagem do adolescente, do jovem, como sujeitos complicantes, complicadores. Não como sujeitos emancipadores. E mudar essa lógica não é fácil. A gente está tentando até hoje há 12 anos, como Viração. A gente escolheu o adolescente e o jovem como sujeitos para trabalhar todos os nossos projetos. Alguém aqui nasceu na periferia? Levanta a mão. Legal. Alguém aqui não é de São Paulo, capital? Legal. Isso que eu estou falando, essa minha história mais, de tantos anos atrás, faz sentido? Tem alguma coisa a ver com a história de alguns que estão aqui? Alguém já sentiu vergonha das suas origens? Alguém já sentiu vergonha do seu nariz grande, dos seus cabelos pichaninhas, do seu corpo? E aí, a gente, antes de fazer oficinas, ensinar a galera a usar uma máquina fotográfica, fazer um vídeo, fazer uma publicação, a gente ensina a galera a usar a camisinha. A camisinha. Eis porque a gente tem que ser sistêmico. Se a gente fala de comunicação, tem que ser a comunicação por inteira, não pode ser partida, não pode ser a metade. A gente fala de camisinha para a galera. Se você vai na Viração hoje, nos 2 banheiros, masculino e feminino, tem lá as camisinhas para a galera. Independentemente de qualquer tipo de preconceito ou educação sexual que você queira imaginar. Porque tem essa comunicação interpessoal. A gente chegou a ter momentos de promover também aulas de yoga. A gente fez também curso de comunicação não violenta. Porque se o comunicador defende uma comunicação não violenta, ele, para começar, tem que ser não violento. Na sua linguagem. E aí que a gente imaginou que certas palavras não poderiam entrar na revista Viração. Certas palavras não poderiam entrar. Certas palavras que de repente alimentavam, nutriam um conceito ou um preconceito, que fortaleciam a imagem do negro sempre ao negativo, que fortaleciam um tipo de visão errada sobre quem vive com HIV/AIDS. E aí a Viração contribuiu para a criação de uma rede nacional de adolescentes e jovens
que vive e convive com a HIV/AIDS. E foram eles que nos ajudaram a utilizar certas palavras. As palavras são fortes, gente. As palavras, vocês sabem disso, vocês são comunicadores. Em hebraico, palavra quer dizer dabar. Eu gosto muito de dizer isso, porque dabar é ao mesmo tempo palavra, digamos assim, mas é também ação. É incrível essa palavra, dabar em hebraico. Quer dizer ação também. E é claro, cara, se eu falo de um certo modo para uma pessoa, ou uso um tipo de palavra, eu estou ferindo aquela pessoa. E aí a gente passou a fazer o quê? A utilizar nomenclaturas, palavras, que o movimento social nos ajudava, entendeu? Nos trazia, por exemplo. A gente criou na viração o ponto G. Ponto G, que é isso? Ponto de gênero. Toda vez que aparecer em algum texto os jovens, leia-se as jovens. A gente colocou o ponto G bem no começo da revista. Para lembrar que a gente tem que mudar esse nosso jeito de falar. As palavras têm um símbolo fortíssimo, né? E elas provocam, elas revolucionam também, para o bem ou para o mal. E aí que, quando a gente fala que nós temos que ser sistêmicos, a gente procurou também, ao longo desses anos, na hora de projetação, imaginar que esses meninos que participam de nossos projetos, eles também podem se tornar educomunicadores, a partir de uma certa vivência, uma certa prática também, de um certo conhecimento. Quando a gente faz um projeto, 50% dele é desenhado, bonitinho, teremos oficinas sobre isso, e 50% do tempo daquele projeto são os próprios meninos que vão dizer o que eles querem fazer naquele 50% do tempo. Que temas eles querem tratar a partir das demandas pessoais dele, ou das demandas que vêm da escola dele, ou da comunidade dele. E não só. Depois, eles passam também a fazer educação entre pares, peer-to-peer. Eles passam a desenvolver oficinas com outros jovens, adolescentes da mesma idade, nas suas escolas, nas suas comunidades. E não só. Depois de passar os nossos projetos, a gente chama de mobilizadores jovens, a gente faz uma seleção, e alguns deles se tornam parte da equipe. E aí, trabalho mais na área de atuação de políticas públicas, de monitoramento de políticas públicas relacionadas ao direito humano à comunicação e também aos direitos do adolescente, do jovem e da criança. E como é que faz para manter uma organização? O Eugênio Butti, que é um querido amigo, agora é professor aqui, né, Butti? Depois do primeiro ano da viração, a gente se encontrou lá em Brasília, ele era presidente da Rádio Brás na época. Ele falou, cara, já faz mais de um ano e vocês estão vivos ainda. Pois é, porque não é fácil sobreviver. Em um cenário editorial, que a gente começou como revista, que é muito hostil a tudo aquilo que vem de alternativo, digamos assim, né? Porque por trás disso tudo tem um projeto de país. Nós temos um projeto de país. A gente faz parte de um lugar social, de organizações organizadas socialmente que estão num outro espectro político. A gente não tem um projeto de país baseado em um capitalismo selvagem, baseado numa concentração de mídia, de comunicação. A gente não está por aí. Né? E aí o que é que acontece? Acontece que você tem que sobreviver de diversas formas. Né? Então, ao longo desses 12 anos, quais foram as fontes, digamos assim, de sustentabilidade financeira da viração? Como é de muitas organizações. A gente praticamente baseado na parcerias com governos, né, realizando projetos. E aí não é fácil, porque os governos dão calotes. Né? Me lembro bem, governos de esquerda e de direita dão calotes. Me lembro bem que em 2000
E final de 2004, no governo da Marta, a revista Viração chegava em todas as escolas do ensino fundamental. Né? Fizeram assinaturas e esqueceram de pagar a gente. E terminou o mandato, esqueceram de pagar a gente. E aí como é que faz? Cara, 2004, 48 mil reais, para nós é uma fortuna, né? Putz, e agora? Aí o que a gente faz? Na época não era forte o Orkut, essa coisa toda, a gente fez um e-mail e mandamos para listas, né, de amigos e tal. Aí a gente mandou, aí um amigo nosso lá do Rio de Janeiro soltou para outra lista dele também, aí toca o telefone da navegação, atendo. Aí essa mulher fala, olha, eu recebi um e-mail de vocês, queria dar uma forcinha para você, mas como assim? Eu tenho um grande amigo que é amigo do Serra, o Serra tinha assumido, né? Fiquei na minha, tá bom. Você vai ligar para esse cara, você vai dizer que é amigo da fulana de tal, que não vou dizer o nome para vocês. E se ele perguntar quem sou eu, diga, aquela do cassino. Como é aquela do cassino? Basta falar isso. Sério? Tudo bem, eu ingênuo também, o que estava querendo ganhar grana. 48 mil a gente estava super endividado na época. Cara, eu liguei para esse cara, o Rico, se chamava Rico. Não tinha nome, é um apelido. Rico, liga pro Rico. Tá bom, vou ligar pro Rico. Eu quero meu dinheiro de volta, Rico. Aí esse cara atende o telefone, mas quem é? Eu sou Paulo Lima, amigo da fulana de tal. Mas quem é essa fulana de tal? A tua amiga do cassino. Que legal, beleza. Bicho, vamos se encontrar, tomar um café. Tá bom, vamos lá. Moral da história, a gente conseguiu esse dinheiro de volta. Cara, por que a gente tem que penar tanto assim, se humilhar? A gente desenvolveu um projeto de educomunicação para Vargem Paulista, né? Vargem Paulista? Vargem Grande. Vargem Grande. E os caras não pagaram a gente até hoje, entendeu? 26 mil reais. Por que a gente tem que se humilhar? Por que depois de 12 anos de governo, a gente não conseguiu mudar realmente o marco civil das organizações sociais? Por que eu, que quero pagar CLT, por que eu tenho que pagar os mesmos impostos na Coca-Cola e no McDonald's? Me explica! Até o ano passado, todo mundo na Viração era CLT, cara. Sabe o que quer dizer isso? Não sei se você sabe o que quer dizer contratar alguém CLT. Se o cara ganha R$1.000 na carteira, na verdade o custo para a empresa é quase 2 mil. Aliás, mais de 2 mil reais. Só de imposto. E no ano passado, infelizmente, a gente teve que mandar todo mundo embora para zerar. E para mim foi uma grande derrota. Então, os projetos de educomunicação, eles estão dentro desse cenário, desse contexto fiscal, ok, que a gente vive hoje, né? E desenvolver projetos nessa linha não é brincadeira. Você tem que ter muita determinação. E aí a gente agora criou um novo modelo, digamos assim, administrativo, né? Que para mim é uma grande derrota, eu reconheço, baseado nas chamadas leis, a lei do pipoqueiro. Né? O cara vai lá para uma microempresa individual, dá uma nota fiscal, paga apenas R$43 por mês, né? Não é nem como uma super simples, que é 6%, no meu caso, e por aí vai. Por que nós chegamos a tanto? Me explica. Porque a gente está numa correlação de forças no Congresso, no governo, e a gente está vendo o parlamento que nós temos aí. Se não o mais retrógrado, o mais conservador, entre os mais, né? Então é nesse cenário que a gente tem que atuar como educomunicadores. E aí, outra fonte de renda são as empresas. E aí não é fácil. Não é fácil, porque conseguir emplacar projetos com empresas é um grande desafio hoje. Empresas que queiram realmente desenvolver a sua responsabilidade social, fazer uma ação social. E o pior é que a gente tem que disputar recursos financeiros com as fundações dessas empresas, com os institutos dessas empresas. Onde é que a gente foi parar? Que paranoia é essa? Como é que o Unibanco cria um Instituto Unibanco? Como é que o Itaú, o Bradesco, criam fundações? E vão disputar recursos também com a gente também, peixe pequeno.
A Europa agora, devido à crise, né, financeira, na Itália, nos últimos 10 anos, foram fechadas mais de 700 mil pequenas empresas, maioria familiares. A Comunidade Europeia lançou uma comunicação agora, enfim, maio do ano passado, dizendo que é preciso que o setor privado entre na cooperação internacional, sejam mais atuantes na cooperação internacional. Mas como assim? Se antes as ONGs faziam projetos de cooperação internacional com o resto do mundo, África, América Latina, eles querem que as empresas de lá possam também ter acesso a esses recursos de cooperação internacional. Isso para quê? Para salvar as empresas de lá. Onde é que nós estamos indo parar? Isso é paranoico, isso, né? Só para contextualizar onde é que a gente está pisando realmente. Mas o legal é que, apesar disso tudo, tem muita satisfação, cara. O pessoal me pergunta, mas o que é que vocês fazem? Aí eu falo, a gente faz revista, a gente tem uma agência jovem de notícias, a gente programa Quarto Mundo na TV, a gente, enfim, tem um monte de coisa. Sim, mas o que é que a Viração faz, na verdade? A gente chegou a dizer, realmente, a Viração, ela transforma vidas. Ela transforma vidas. E aí, quando você percebe que um garoto ou uma garota, depois de um percurso com a gente, cara, ela chega a ter a coragem, ou ele chega a ter a coragem, de chegar para os pais e dizer, pai, mãe, eu sou homossexual, eu sou lésbica, eu sou gay. E o pai e a mãe expulsam ele de casa. O que é que a gente faz? Aí entra a questão do ser sistêmico, de dar continuidade às coisas. A gente pensou, cara, não dá para trabalhar só com os meninos e as meninas. Tem que trabalhar com os pais também, claro, tem que trabalhar com os pais. Aí a gente imaginou, em momentos do projeto, no começo e no final, chamar os pais também para essa parada, para conversar sobre direitos com eles também. Tá, e nesse caso, como é que vocês fizeram? A gente criou uma rede de solidariedade para dar uma casa para esse menino e para essa menina. Né? A gente fez eles conhecerem também coletivos de jovens homossexuais, para que eles, LGBT, para que ele pudesse se fortalecer também nessa sua nova descoberta. E aí, tem uma chacina em Salvador, 13 adolescentes são assassinados, e todo mundo sabe que foi a polícia militar, que é sanguinolenta lá de Salvador, baiana. E aí, um dos nossos jovens, da mídia periférica, da nossa rede, denuncia isso no blog, inclusive com vídeo. E passa a receber ameaças de morte de policiais. E esse companheiro, o Anderson, cuja mulher teve filho há 2, 3 meses atrás, ele, a mulher e a criança, o bebê, tiveram que sair de Salvador. E estão sob proteção da Polícia Federal. E aí, um jovem nosso viu lá, presenciou violência policial e chegou para defender a galera que estava apanhando a polícia em Minas Gerais, isso 10 anos atrás. E aí ele foi ameaçado de morte também. E aí a gente teve que acionar também, nível nacional, a SCDH, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, o ser sistêmico, ele passa por aí também. Mas que tipo de projetos a gente está fazendo de educomunicação? É projetos em formato de soluço, tipo, a gente, vamos para a escola, a gente fica lá 3 meses, 6 meses, tá, e abandona. Vamos fazer outro projeto, né? Aí vamos fazer um projeto lá na periferia, saiu o edital, saiu o edital Redes e Ruas, a Viração ganhou. Estamos trabalhando com 10 telecentros e 2 pontos de cultura em 4 macro-regiões de São Paulo. E aí, depois desses 6 meses, o que é que fica? Qual é a continuidade que você dá para esse projeto? Como é que fica a escola depois que você sai de lá? Fica órfã. Por quê? Porque, infelizmente, a lógica
de editais governamentais, ou a lógica de muitas organizações, infelizmente, é uma lógica muito pequenininha, sabe? Muito pequena, que não prevê realmente a continuidade. E aí você trabalha na escola, o menino passa no ensino fundamental, trabalha, isso, aquilo, outro, é de comunicação, chega no ensino médio, passa 3, 4, 5 anos sem tocar mais em nada, sem fazer mais nada. Onde é que está essa Secretaria de Educação? Como é que ela não vê isso? Mas enfim, são tantas indagações que eu tenho, e que vêm, que vão, enfim. Mas eu acho que estou falando demais, tem tanta coisa, mas eu queria ouvir de vocês uma pergunta, uma indagação, uma contestação, uma crítica, sei lá, uma coisa. Por que vocês escolheram a Educomunicação como curso? Eu escolhi porque eu queria transformar vidas, enfim, eu quero, tá muito feio esse mundo, eu quero transformar o mundo, não tem outra coisa. É por isso que eu escolhi viver sempre na Pindaíba. Quando eu estava em crise uma vez com a minha mulher, e as crises vão e vêm, enfim, coisas pessoais, fui para um Pai de Santo aqui em São Paulo. Cheguei lá. Pai de Santo, desculpa, Babalorixá, nome certo. Me joga os búzios. Me joga os búzios, eu estou com a vontade de saber o que é que os búzios dizem para mim. Aí ele jogou os búzios, falou, Paulo, sinto muito te dizer, mas você nunca vai ser um homem rico. Mas também nunca vai faltar dinheiro. Tá bom, né? Então vou continuar com a viração. E estou super contente, porque a gente está fazendo coisas super legais no Brasil e fora do Brasil também. Começamos com Burkina Faso, onde a gente ganhou no Congresso Mundial de Imprensa Católica um prêmio de Educomunicação, nível internacional. E lá, junto com o SMAR, a gente fez umas oficinas para jovens jornalistas africanos. E os caras gostaram tanto que quiseram criar uma associação. Então a gente foi dando assessoria a partir do que a gente criou de instrumentos, né? E tem até hoje lá. Na Itália a gente está com a Agência Jovem de Notícias de Itália, com site e tudo mais, com foco mais em educomunicação ambiental. E em Lisboa a gente está lá com a Boefish, que é especializada em saúde de jovem adolescente. A gente está criando também uma agência jovem com foco sobre saúde e prevenção HIV/AIDS, né? E a gente está acompanhando de perto um processo internacional, que são as COPs, as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A gente começou a partir da Rio+20, 2012, então a gente está com mais ou menos uma média de 30 a 40 jovens, adolescentes, que fazem cobertura educomunicativa dessas conferências, né? A última foi agora em Lima, a gente estava com 30 pessoas, do Peru, do Brasil, da Itália, da Argentina e da Grécia. E aí todo o conteúdo produzido em 4 línguas, português, inglês, espanhol e italiano, e multilinguagens, vai do vídeo a jornal mural, enfim, foto, textos e por aí vai, né? E eu vou mostrar para vocês um vídeo feito, quando a Viração fez 6 anos, feito pelos jovens do projeto, os adolescentes do projeto Quarto Mundo na TV, que é em parceria com a TV USP. Porque a gente se deu conta que a gente tem que ocupar o espaço público. A gente tem que ocupar o espaço público, e a TV USP é pública, e a USP é pública, e a gente tem que fazer com que ela seja realmente pública. Que a galera da perifa venha aqui também utilizar os equipamentos públicos, né? E esse programa Quarto Mundo na TV, em 2011, foi foi premiado como o melhor programa de TV universitária do Brasil, né? E é interessante porque reúne, a gente pensou nisso também, né? Nesse gap entre escola pública e particular. Então são 6 jovens de escola particular, 6 jovens de escolas públicas, que fazem um percurso de educomunicação com a gente, o pessoal da TV USP, e produzem programa de auditório, e não só fiction também, né? E eu vou passar para vocês um vídeo que eles fizeram sobre a Viração quando ela fez 6 anos, né? 6 anos atrás. Tem que dar um tempo para o Quarto Mundo na TV, né? E o ano passado a gente não conseguiu realizá-lo, nem esse ano. Talvez esse ano a gente consiga realizá-lo já
um projeto nosso. A gente está há 2 anos com o Centro Cultural da Juventude, CCJ, em Nova Cachoeirinha, e estamos criando lá com o pessoal um canal de Web TV. Diga lá. Paulo, assim, tem uma outra pessoa assim que passou aqui recentemente, que é o Marcílio, né? Talvez ele seja do Ceará, se formou na UBA, faz o Cinemação, né? E assim, ele fala muito o processo educomunicativo, ele tem que sangrar, que foi um pouco que você descreveu nas primeiras falas. E a gente concordou muito assim, nesse sangrar, tanto metafórico, do sangue, do suor, mas também desse todo sangue que você descreveu, né, que acaba sendo visto e a gente não tem como ignorar. Mas depois também vem um outro momento que é depois desse processo, né, que acaba sendo uma pergunta assim, né, já quem já passou por esses processos tantas vezes. O que paga assim, o fim? O que paga o seu dia? O que paga? Qual que é o grande ganho desses projetos assim? O que te faz continuar em tantos coletivos, abrindo tantas portas? O que te move a isso? É o tesão. O brilho nos olhos. O brilho nos olhos. É o brilho nos olhos. Quando a gente tá com a galera e eles mudam de atitude, parece coisa banal, hein? Mas não é. No 3º Congresso Mundial sobre exploração sexual de criança e adolescente, no Rio de Janeiro, em 2008, o Unicef nos pediu para criar um espaço, chamado Espaço do Adolescente. Vinham para o Brasil, Rio de Janeiro, 150 adolescentes. Todos vítimas de exploração sexual. De mais de 100 países. Aí a gente pensou, na hora de escrever o projeto, levando em conta essa coisa sistêmica, né? A gente tem que trabalhar com o antes, o durante e o depois. Não dá para ir só lá no congresso, fazer uma oficina para a galera, fazer vídeo, rádio e tal, que é gostoso, e para por aí. Então a gente criou um blog em 3 línguas, né? 6 meses antes do congresso. Para que a galera pudesse, os delegados que vinham, pudessem postar coisas, relatos, vídeos, fotos, de como eles estavam tratando do tema de exploração sexual de criança e adolescente em suas comunidades. Do Nepal à Itália, enfim, do Japão à Colômbia e por aí vai. Durante o congresso, aliás, antes do congresso, a gente teve um pré-congresso só com os adolescentes. E foi legal porque eles se prepararam, nos discursos também, para representar eles mesmos nas mesas com os adultos durante o congresso. Olha que interessante. Que tipo de participação? A gente trabalha muito com o tema da participação. E aí, outros adolescentes podiam participar também de outra forma do congresso, produzindo conteúdo sobre o próprio congresso. Conteúdos várias linguagens. E aí nesse espaço adolescente nós tínhamos uma área só de computador, eram 600 metros quadrados, lá no Rio Centro. Tinha área para transformar camisetas brancas em manifesto, tinha área para tudo, né? E eu me lembro muito bem de um rapaz do Senegal, um adolescente do Senegal, que ele falou assim, cara, eu vou usar o meu Orkut, acho que o Orkut na época estava muito forte, para falar desse congresso. Eu não vou mais falar só de mim. Olha que interessante. Eu não vou mais falar só de mim. Eu vou falar dessas coisas que nós estamos fazendo aqui. E voltando lá para a minha terra, eu vou continuar essas coisas, usando o Orkut como um instrumento de sensibilização de outros adolescentes. Pode parecer banal, mas essa mudança, cara, marca a gente. Você está entendendo? E então, de repente, como coisas assim acontecem, isso te dá tesão.
quando a gente vê esse brilho nos olhos, né? Essas descobertas, eu falo na viração que a gente tem que nunca ligar o piloto automático. Nunca ligar o piloto automático. Sempre se surpreender. Todo dia tem que se surpreender. E buscar surpreender outras pessoas também com quem a gente está convivendo, com quem a gente está trabalhando. Porque o grande mal hoje civilizatório é esse, é ligar o piloto automático. Nas universidades, nas escolas, nas organizações sociais. E aí, cara, a inovação social, ela padece. Entendeu? Então é muito disso. Uma outra coisa que nos dá satisfação, como aconteceu antes de ontem, a gente foi informado a sexta-feira pela nossa advogada, que é um rolo, a gente chegou a ser processado pelo Grupo Bandeirantes, cara, pela Jovem Pan. E sabem por quê? Porque a gente usa a palavra jovem no logotipo da agência Jovem de Notícias. Cara, nós somos merreca, nós somos nada diante desses grandes grupos. E os caras têm um grupo de advogados para ele vasculhar no site do INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para ver quais logomarcas foram criadas que usam a palavra jovem. Aí, 2012, 3 anos atrás, chegou para nós uma notificação da Justiça, que a gente tinha um prazo de até um mês para se defender no processo. Fomos ler lá, sim, porque vocês estão usando a palavra jovem. A palavra jovem pertence à Jovem Pan. Moral da história. Cara, em um mês, a gente teve que contratar um escritório de advogados que custou 12 mil reais. A gente não tinha essa grana. A gente teve que pedir dinheiro emprestado. E conseguimos pagar o empréstimo. 12 mil reais para nos defender. E o legal não é isso. O legal é que os advogados pegaram tudo aquilo que a gente produziu de conteúdo e deram um formatozinho lá, uma palavrinha do advoguês, né? E pronto, e ganharam 12 paus, né? Ainda bem que antes de ontem, sexta-feira, a gente foi entrar em contato, a gente ganhou a causa, eles podiam recorrer, não recorreram, porque venceu o prazo, né? Isso nos dá satisfação, entendeu? Dá satisfação também quando o Grupo Votorantim chega para você e diz, cara, a gente quer patrocinar vocês, vocês fazem coisas lindíssimas, com educomunicação, com jovem, com adolescente. E a gente, o que a gente faz normalmente? Antes, faz uma pesquisa na internet para ver se esse grupo, essa empresa, grupo privado, como é que está, se está na lista suja, né? E não só. A gente criou uma rede de parceiros de jovens em 24 estados. A gente tem um sistema de comunicação, um mailing, e a gente se comunicou. Galera, surgiu essa oportunidade, o que é que vocês acham? O pessoal do Vale do Ribeira falou, que é isso? Que é isso? O Grupo Votorantim está criando aqui hidrelétrica, está roubando nossas terras como somos quilombolas. Que história é essa? Não pode. O pessoal lá do Ceará, das quebradas lá do sertão do Ceará, do Agreste, falou, não aceita esse dinheiro, porque aqui o Grupo Votorantim está desmatando a caatinga. E aí, depois de toda uma discussão, a gente chega a decidir que realmente não vamos aceitar esse dinheiro. A mesma coisa 2 semanas atrás com a Rede Globo. 130 mil reais via FUNCAD, Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Em vez de pagarem o imposto, eles doariam 130 mil reais para a viração e deduziriam 1% do imposto deles, do faturado deles. Cara, 130 mil reais. Putz, a viração está com 30 mil reais de dívida, porque tivemos que pagar a rescisão de contrato do ano passado, do pessoal que era CLT, né? E estamos com a dívida de 30 mil reais. O que é que a gente faz? Aceita ou não aceita? Putz, mas peraí, é via FUNCAD. Ah, então o dinheiro é do FUNCAD, não é da Globo, na verdade. O dinheiro é público, porque é imposto. Então é público, né? Tá, mas espera aí. Será que a Globo vai querer que a gente publique o logo deles entre os apoiadores no nosso balanço, no nosso relatório de atividades? Putz, vai sujar, hein? E aí? E aí, galera, que o IVDM, sabe o que quer dizer o IVDM? O índice de vai dar merda é altíssimo! É altíssimo. Para quem, por 12 anos, disse não. Para quem, por
tantos anos combateu um sistema de concentração de mídia no país e que é muito simbólico. É muito simbólico isso, né? E a gente fez todo um debate em nível nacional também. E o interessante é que muitos da galera diziam, não, vou pegar esse dinheiro e fazer o que a gente já faz de bem e deixa para lá, né? Mas a gente tem uma carta de princípios. A gente tem uma carta de princípios, cara. Cara, e princípio é princípio. Putz, grilo. Não é fácil. E aí ela te norteia, ela te dá o norte mesmo, né? Aceita, não aceita, como é que fica? Então, certos não te dá satisfação. Né? E, cara, e quando a gente está na Pindaíba, eu me lembro bem, toda vez que escrevia um projeto, saiu o resultado do edital, e a gente não passava, o que é que eu fazia? Eu comprava um vasinho de violeta e colocava na viração. Tem uma época que chegava a aparecer a Amazônia, né? Mas tudo bem, isso dava tesão pra gente. Tá bom, diante do não, a gente compra um vaso de flores, de violeta, de todas as cores. Foda-se o não. Entendeu? E aí a gente está nessa. Né? Como tantíssimas outras organizações sociais também, coletivos juvenis, estão nessa. Pois não. Eu queria saber o que vocês que fazem comunicação há tantos anos acham da criação da graduação. Eu acho que é um grande avanço. É um grande avanço porque ajuda esse nosso campo, digamos assim, de atuação, ajuda a sistematizar, ajuda a aprimorar aquilo que a gente já vem fazendo também. Eu acho que ajuda também a formar, entre aspas, novos profissionais. A Viração, se eu não me engano, isso acho que foi o Ismael que me falou, não sei, foi a primeira organização a lançar editais de contratação e a colocar contrato de ser do comunicador, mesmo que isso não esteja em lugar nenhum da lista de profissionais, sei lá, do Ministério do Trabalho. A gente sempre colocou, contrato de ser do comunicador, jornalista é do comunicador, videomaker é do comunicador, enfim, entendeu? Eu não venho do mundo acadêmico, eu venho dos movimentos sociais. Eu ajudei a criar o Jornal Brasil de Fato, fui um dos editores. Primeiro jornal do Brasil que tem uma página semanal sobre África. Né? Então eu venho desses movimentos sociais, eu não venho do mundo acadêmico. Em 86, quando eu estava em São Luís do Maranhão, estava falando para o Valdemir, quando eu morava em São Luís do Maranhão, eu tive 3 dias de oficina de leitura crítica da comunicação, dada pelo SMAR. Em 86, cara, que doido isso, né? Então eu sempre atuei com rádio popular, com jornal mural, entendeu? Enfim, não vou falar a minha idade, mas é muitos anos, enfim. E aí quando veio o SMAR, o pessoal do NCE identificou, cara, olha só, vocês fazem comunicação. Hã? E eu me lembrei daquela frase esplêndida do Paulo Freire, né? Primeiro a gente faz, depois a gente dá um nome. É? E aí a gente, beleza, aí a gente foi criando coisas juntos, né? Foi trabalhando melhor alguns conceitos também, práticas, e a gente foi criando coisas assim, do nada também, porque a gente mistura muita coisa, a gente tem um pouco de física quantística também, sabe? Não sei quem sabe o que é isso, física quantística. Meu, a nova ciência está revolucionando até o jeito nosso de se organizar, de se conectar também. E aí, se antigamente, com a física mais newtoniana, era mais interessante o resultado, 1 mais 1 é igual a 2, era mais importante o 2, agora não, agora é mais importante a relação entre 1 mais 1. E aí, quando algum colaborador teu, da tua organização, chega cabisbaixo, você percebe que o cara não está legal, não é porque teve diarreia a noite anterior, não, é porque o cara não está com a cabeça legal. Parem as máquinas, vamos conversar. É mais importante as relações, o diálogo do Paulo Freire, do que o resultado. É mais importante a viagem do que o destino. É mais importante o percurso, o processo. E aí que a gente pensou, cara, a revista, ela é resultado, deve ser o resultado de alguma coisa.
Como é que é esse processo? Que grau de participação ele tem? Que grau de decisão os meninos que participam do teu projeto têm nas mãos? Quem decide, na verdade? Os papéis estão bem definidos? E aí, como é que é esse processo? Ele é emancipador? Ele leva à autonomia crítica? O que quer dizer isso? Cara, uma coisa é aprender na academia autonomia crítica. Outra coisa é quando você está lá no projeto, na ponta com os meninos, o menino fala, não, a gente quer fazer desse jeito aqui. Por isso, 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 isso. E aí o que é que você faz como educomunicador? Você aceita, debate. Não, no final das contas, o que vale sou eu, porque, no final das contas, eu que vou atrás do dinheiro para a viração. Não. Muitas das decisões, às vezes, eu mesmo não faço parte, ou então eu mesmo fui contra, mas perdi. Então, às vezes, tem isso também, entendeu? Essas dificuldades desse processo, né? Então, eu acho que o fato de ter o curso é um reconhecimento, antes de tudo. Isso não é fácil, porque reconhecer uma trajetória de pesquisa, do que está acontecendo já nas bases, né, nas comunidades. E é também esperançoso, no sentido que está ajudando a criar uma nova configuração profissional no país, né, por aí vai. Na Itália, eu faço parte da Associação Brasileira, a Associação Italiana de Educação aos Meios e à Comunicação, o MED. Tivemos uma assembleia final de semana em Roma. Eu não estava lá. E o MED existe há mais de 20 anos. A gente criou a BP Educom aqui há pouco tempo, né? E é interessante porque muitos que fazem parte do MED vêm do mundo acadêmico, né? São professores e tal. E tem tantos outros também que são educadores, são professores. E também tem outros que vêm do mundo mais de empresas, né? Gente que são jornalistas, que atuam em grandes empresas e participam também do MED. Então se torna um grande laboratório de discussão, de compartilhamento de ideias, de fazer, enfim. Eu acho isso super enriquecedor, né? E lá, mas aqui também tem um mundo aberto, eu não falo nem mercado, porque eu detesto essa palavra, né? Endinheirar demais as palavras. Então, eu acho que tem um mundo aberto de atuação para os educomunicadores nesse sentido, né? E o interessante é que aqui a gente tem uma coisa que eles não têm, que é Paulo Freire. A gente tem Paulo Freire. E quando a gente fala da experiência brasileira de educomunicação, que o pessoal nem sabe o que é educomunicação, eles logo associam a media literacy, né? Enfim, é sempre media education, essas coisas. E eles falam que a gente faz, na verdade, media ativismo. Mas, enfim, mas eu acho que a educomunicação vale lá também, e a gente está trabalhando com a educomunicação lá no campo deles, né? Com um projeto europeu que nasceu no Brasil, que é o Vamos Cuidar do Planeta. Não sei se alguém chegou a participar. Conferências Vamos Cuidar do Planeta. Nas escolas, né, um projeto de educomunicação na época da Marina. Primeiro o governo Lula, e mais de 20 milhões de estudantes participaram, professores, né? E se tornou uma conferência internacional. E lá na Itália a Viração está coordenando em parceria com outras ONGs lá. E a gente vai ter a segunda conferência europeia, que vai ser em Bruxelas agora em maio, né? E aí são centenas de escolas de 17 países que participam. E aí a galera tenta identificar problemáticas relacionadas à questão ambiental em suas escolas, e eles propõem também soluções para aquilo, ação para aquilo, um plano de ação para aquilo também. E aí tudo muito documentado, tudo muito mediado por processo de comunicação, enfim, ações também. Tem mais alguém? Tá um calor doido, né? Mas enfim. Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Se você pode nos falar do acompanhamento de trajetórias de pessoas que passaram pela Viração, como é que estão? Elas estão montando, como é que eu diria, estão fazendo comunicação alternativa no Sul. Como é que vocês acompanham? Até eu faço uma pergunta, alguém não virou advogado?
É legal isso. Muitos que passaram pela viração hoje, eles se tornaram jornalistas, isso é interessante, né? Ou então estão fazendo um curso de educomunicação. Outros atuam em outras áreas, na área da sociologia, da filosofia, em outros campos, digamos assim, do saber, né? Mas o legal de tudo isso é que a gente não quer formar jornalistas, nem educomunicadores, a gente quer transformar a vida da galera. E aí é claro que fazendo um percurso, né, muito baseado no conceito de autonomia, de emancipação, esse pessoal fica muito ligado a gente também, né? Querem ocupar espaços também profissionais muito mais próximos ao nosso, né? E aí, acaso, na própria viração, que o menino começou como participante de um projeto, se tornou mobilizador jovem, foi fazer a faculdade e passou a atuar como estagiário e hoje é colaborador fixo, por exemplo, né? Isso é muito legal. E o interessante é que a viração ela se tornou também uma escola também, né? O nosso jeito de fazer é legal por uma parte, mas não é legal por outra, né? Cara, a gente passa anos e anos, digamos assim, formando, entre aspas, né? Contribuindo com o processo de formação. E aí as grandes ONGs mais ricas, né, contratam a nossa galera. E aí, ou o governo, né? Mas tudo bem. A gente trabalha com outra tecnologia chamada impermanência. Uma hora para outra é igual uma mandala, desaparece tudo, né? E é gratificante isso. Acho que é outra coisa que dá também esse tesão, né? Ver que a galera optou por estar em outros espaços, por empreender também. Eu faço parte da Choca Empreendedores Sociais, que é uma organização internacional, sou fellow, como outros 250 do Brasil, e a nossa missão é essa, é ajudar a galera a desenvolver essa sua capacidade empreendedora socialmente, né? E aí você percebe pessoas que se transformaram ao ponto de criar elas mesmas suas organizações. Isso aqui é fantástico. E a gente incubar essas organizações dentro da própria viração, né? Através do projeto VAI, outros editais públicos também. Isso é fantástico. Acho que a nossa missão é essa, é semear, 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 e aí cada um faz o que quiser depois da sua vida, né? A gente convidou você para fazer essa aula magna. Para muitas pessoas, acho que é o primeiro contato que estão tendo com a palavra e de comunicação depois da prova, desculpa, então. depois do escrito. E você é uma pessoa que já tem todo um trabalho de muito tempo e a gente está reconhecendo isso, que é lindo. E eu acho que eu queria ouvir alguma palavra sua para essa galera que está entrando aqui agora, que ainda não sabe muito bem o que esperar, para onde correr, mas que é um momento que é muito importante para a vida de cada um, né, dos nossos queridos bichos, dos veteranos também, porque cada pessoa que entra muda a gente de alguma maneira. O que esperar? Qual que você acha que tem que ser o nosso papel agora que estamos entrando aqui nessa trajetória? Vou emendar a pergunta. Pode? Você abriu a noite perguntando por que a gente escolheu o Educom, né? E a maioria aqui de nós escolheu de fato e alguns acho que ela escolheu. E tendo em vista tudo que você falou, da dificuldade que você passou, toda a sua trajetória, a história da viração que a gente conhece, não é uma escolha fácil, né? E eu queria saber o que você tem a dizer a quem fez essa escolha. O que? Quem fez essa escolha, o que você tem a dizer? Eu criei uma palavra mágica para mim mesmo, depois o pessoal até brinca. Eu me autodefino, existe em português, né? Como sonhalista. Sonhador, idealista e socialista. Pelo social. E muito realista também, porque eu sou muito prático. Por que isso? Porque o sonho coletivo pode ser uma coisa, pode parecer uma coisa banal, o sonho, né? Então, tem até um psicólogo famoso dos Estados Unidos que criou o Social Dream, sonho social. Eu descobri isso depois, né? Achei super legal isso. Quando várias pessoas estão num certo projeto, numa iniciativa, sei lá o quê, olha que interessante.
em determinados momentos, parece uma viagem, eu viajo muito na cabeça, elas passam a ter sonhos muito comuns também, sabe? E é nesses sonhos que a gente se encontra, que a gente se alimenta, se autoalimenta, se alimenta mutuamente, né? Só que não basta ter um sonho, né? Não basta a gente querer fazer certas coisas. Eu acho que tem que ter muita determinação, tem que ter muita disciplina. Eu aprendi a disciplina com o MST. Quando eu morava nos anos 90 lá em Roma, ajudamos a criar um núcleo de amigos do MST, que fizemos coleta de fundos para criar aqui em Guararema a Escola Florestan Fernandes, que é um centro de formação do movimento. E quando nos anos 90 eu acompanhei o MST até como jornalista, cara, eu fiquei admirado com a disciplina. O que é isso? O congresso do MST, alguém chegou a participar do congresso do MST? Alguém chegou a ler? Alguém conhece o MST? O maior movimento social do mundo! Incrível, gente! A gente tem o maior movimento social do mundo. É incrível participar de um congresso do MST. Prova imaginar 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Participando de um congresso por 5 dias. E aí eu estou lá, umas 11, meia-noite, no estádio, lá em Brasília, e vejo um grupo de 20, 30 jovens que estão preparando a mística do dia seguinte. O que é isso? É um ritual que eles preparam, né, para fazer acontecer o sonho, sabe, a esperança, né, para sustentar o pessoal na hora de acampar. O pessoal, antes de acampar, antes de ir para levar porrada, levar tiro, não é só de borracha, mas tiro de bala de verdade, o pessoal faz um ritual. O que é isso? Olha que coisa mais linda. O pessoal, quando fez a grande marcha em 96, de São Paulo a Brasília, a pé, São Paulo a Brasília a pé, tudo muito organizado, disciplina. E eu falei, cara, essa coisa da disciplina, que legal isso, né? Então, para a gente fazer acontecer nossos sonhos, a gente tem que ter muita determinação, disciplina, se alimentar mutualmente também, a questão do carinho também, aí que endurecer sem perder a ternura Hamas, o Che Guevara, para mim é uma lição de vida isso, né? E aí, o desenvolver também vínculos entre as pessoas, né? E aí, por milhares de vezes, a gente, na viração, para tudo, vamos tomar uma cerveja no bar. E aí a gente falou, que história é essa de trabalhar 40 horas? Vamos trabalhar 36 horas, sexta-feira até 1h da tarde. E quando a gente estava na Augusta, a gente ia para os bares lá da Augusta, a gente ia pegar um cinema junto, 2, 3 iam fazer um curso de língua. Caraca, por que a gente tem que trabalhar 40 horas? Vamos mudar esse sistema também, a partir da nossa vivência pequena. A viração não é nada, são 15 pessoas, não é nada diante desse mundão, mas é assim que a gente muda o mundo, a partir do nosso micro. Espera aí, Paulo, o que é que você come? Você é vegetariano com muita carne? Como é que é? Como é que está a comunicação entre o Paulo e o Paulo? O Paulo usa muito palavrão? Como é que está isso? É uma comunicação violenta, não é violenta? Como é que está isso? Então, a mudança ela é sistêmica também, começa dentro de nós, e aí vai ao redor da gente também, e nesse ambiente de trabalho. Então eu acho que, para a galera que levanta a mão quem primeira vez que... Primeiro semestre, desculpa. Tá. Não fiquem assustados, também não um pouco assustados aí, não fiquem assustados, tá? Vocês têm salvação, ok? Nós temos como mudar esse mundo por meio da educomunicação. É isso, a minha vivência de educomunicação é essa. Cara, nós estamos aí para transformar esse mundo. Não é para a galera aprender a escrever texto, fazer vídeo, publicar no YouTube. Eu estou pouco me lixando para o YouTube, cara, para o Facebook.
Zuckerberg, entendeu? O Google, enfim. Enfim. O que eu quero é isso, o que a gente quer é isso, é transformar a vida das pessoas, entendeu? Que a galera passe a se amar mais e mais, mesmo habitando uma comunidade de periferia. A gente estava com um projeto, o Maurício, legal que ele conheceu a gente por meio de um projeto chamado Plataforma dos Centros Urbanos. A gente trabalhou com 60 comunidades de periferia de São Paulo com o Unicef, né? A gente trabalhava só com adolescentes, 120 adolescentes. E o legal é que a gente fez antes uma pesquisa de percepção. Olha que legal. Como é que a gente se percebe? Como é que a gente percebe o lugar onde a gente vive? Como é que a gente percebe a escola, o posto de saúde? Como é que a gente percebe a rádio comunitária? Enfim, o comércio local. E é legal porque, uma vez que os meninos se percebem que tem coisas que não estão legais e que precisam ser mudadas, né? E a partir daí, junto com os adultos, se cria um plano de trabalho, tá? De mobilização para mudar, e com metas para mudar algumas realidades negativas da sua comunidade. E, cara, isso é fantástico, entendeu? Isso dá muito esperança para a gente, né? E aí você pergunta se a gente tem, de repente, indicadores, né, de quem passou. Essa é uma palavra mágica para vocês do mundo acadêmico, né? Indicadores, né? Para algumas coisas a gente tem indicadores, né? Para outras não tem. Porque quando é mudança de mentalidade, cara, você não consegue medir essas coisas. Mas desde o menino que passou a usar o famoso, o defunto Orkut de uma vida, para divulgar coisas relacionadas à sua pauta, à sua luta, há outros que fizeram vídeo, enfim, criaram blogs e transformaram, denunciaram e por aí vai, entendeu? Eu não sei o que dizer para vocês, na verdade. Não tem uma palavra mágica, não tem uma... Tem exemplos, entendeu? Tem alguém ouviu falar do Iqbal Masih? Iqbal Masih, não. Iqbal Masih era um menino de 12 anos, do Paquistão. Ele era vítima do trabalho infantil. Ele fazia tapetes. E ele se rebelou. Iqbal Masih se rebelou. Iqbal Masih liderou uma campanha mundial contra o trabalho infantil. O cara tinha 12 anos. E aí, um ano depois, Iqbal Masih foi assassinado na sua aldeia, em 95. Para mim, Iqbal Masih é tão importante quanto o Che Guevara, galera. O exemplo de Iqbal Masih, Malala, ouviu falar de Malala? Você tem esses exemplos todo dia. Então, eu tenho uma espécie de personário. Eu tenho um personário, um livrinho meu, onde eu coloco exemplos de pessoas que me ajudam a viver, me ajudam a sustentar, entendeu? Essas coisas, né? Então, o Iqbal Masih, assim como o Che Guevara, estão lá garantidos no meu personário, entendeu? E por aí vai. Pois não? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Eu não sei muito bem o que eu vou dizer. Nem eu também, cara. Eu vim pra cá, aula magna, o que é isso? O Gabriel perguntou, você se preparou, que quer PowerPoint, não sei o quê. Eu falei, pô, não sei, vamos conversar, dialogar, né? Dizer o Paulo Freire. Essa distância me incomoda um pouco também. Às vezes você vê falando, às vezes no relacionamento não acontece, né? Para começar, só uma coisa que faltou eu falar, eu acho que depois tem que voltar. A frase que você pediu no começo, para mim tem uma frase de um cara, que chama José Maria Escrivá, em espanhol, que ele fala: estar no que se faz e fazer o que se deve. É uma frase que sempre mexeu muito comigo, porque eu acho que a gente perde a vida quando a gente não está no que se faz, quando a gente está aqui, está pensando em outras coisas e tal. Então, viver o presente é uma coisa muito importante para conduzir a nossa vida de uma forma frutífera, né? De forma que a gente possa aproveitar e ao mesmo tempo fazer o que a gente deve fazer, porque às vezes a gente fica perdendo tempo com um monte de coisa que a gente não tem que fazer naquele momento, né? São coisas mais legais e tal.
E aí chega a primeira coisa sobre eu separar sobre os diversos projetos, né, que vocês atuam, em que eu fico pensando um pouco, e é uma coisa que talvez eu queira mudar depois, como esses projetos que nascem ou que vão para a periferia ou para os lugares mais pobres, lá também, né, vim de lá, como esses projetos, eles, onde está a linha, né, que faz esse projeto ser um projeto formativo e transformador, e não deixa esse projeto ser apenas entretenimento, né? Às vezes eu acho que até esse pessoal, quem está em cima, né, a elite, ou quem tem o poder e tal, mas até patrocina os projetos bacanas porque eles acham que é entretenimento, velho. Coitados, pobrezinhos, né? Deixa eles brincar um pouco, porque a vida já está tão sofrida, né? Aí vai lá, dá uns brinquedos, dá umas coisas, dá uma forma de distração, né? E ao mesmo tempo, quando a gente entra, até tem um projeto bonito, né? Eu já vi alguns projetos, algumas ONGs trabalhando, né? Tem um projeto bonito, tem uma estrutura bonita, você vê um monte de gente reunida e tal. Aí vai lá, faz aquele momento de distração, ou trabalha um monte de coisa. Estamos tirando jovens da rua, aí ele está fazendo o quê? Está soltando bico, que legal! Né? Mas não tem um processo formativo, né, em que dá identidade para aquela pessoa, dá sentido de vida, provoca aquilo que a pessoa pode despertar para ser a vida. Assim, talvez você se despertou um dia dentro da sua realidade. Né? Eu acho que essa é uma das coisas que mais me angustia, assim, né? Mesmo vendo a ação de diversas ONGs e projetos dentro do meio carente, né, se puder chamar assim, né, tem menos recursos, como isso se limita, né, a trabalhar a questão do entretenimento, né, e às vezes até no fundo, na filosofia do projeto, você tem lá, né, formar cidadão e não sei o quê, mas não chega nessas questões, né, fica na superficialidade isso. E eu acho que é uma coisa difícil, não só de quem está na prática do projeto, mas a dificuldade de como fazer e a expertise para fazer isso, né? Eu percebo que vocês são um grupo pequeno, não conheço o projeto Vira São Paulo. A primeira vez que eu vou falar foi ontem que publicaram, a Nath publicou que até a visita lá na Viração e eu ouvi falar, nunca ouvi. Mas vocês são um núcleo pequeno, mas tem um potencial, vocês não estão ali, vocês estão no mundo, né? E como pessoas tão pequenas em termos de número e poder, estão se relacionando com entidades que você vai falando, né, enunciando dentro da sua palestra, né? O que dá esse poder? Eu entendo que isso é um processo de formação, que o poder está mais na capacidade de formação, né? No argumento, no como se faz, do que no aparato todo da festa, né? Talvez eles estejam em várias dimensões. Não sei, pela nossa experiência, ele não pode ser um processo unidirecional ou unidimensional, só uma dimensão. Daí que eu volto à palavra sistêmico, né? É a palavra-chave para nós. Como ser sistêmicos, orgânicos. E aí, se a gente percebe que a gente, por exemplo, a gente atua num campo de incidência política da comunicação. Tem ONGs que atuam no campo da incidência política do mundo da saúde, outro dá mais de uma cultura, digamos assim, de produtos culturais e por aí via. Eu acho que cabe a cada organização avaliar que tipo de incidência política ela está provocando. Então, para nós não basta só saber fazer e fazer bem um vídeo, criar novas narrativas também, sair dos formatos jornalísticos tradicionais, né? Enfim, criar modos novos de narrativas, de contar o mundo. Não queremos só isso. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente quer transformar a realidade. E aí, mas que tipo de realidade? Nas diversas esferas. Que vai desde o indivíduo,
que está nesse mundo, nesse contexto social, até uma outra instância, que é aquela da comunidade. Então, como é que a comunidade dialoga com aquele indivíduo? Ou dialoga com aquele projeto? Ah, mas peraí, antes o sujeito está numa família. Quem está numa família? E aí como é que o projeto dialoga com a família? Mas peraí, indivíduo, família, comunidade, escola ou universidade. E aí a gente entra num campo político, mais, digamos assim, de política pública. Então como é que o projeto dialoga com políticas públicas daquele campo de incidência política? Ok? Aí, ok, municipal, estadual e federal. Então, ou a gente trabalha com essa dimensão, aliás, multidimensões, né, várias dimensões, ou se torna um projeto de educomunicação a soluços, sabe? Ou então, como você trouxe aqui mesmo, de entretenimento. Mas por si mesmo, entretenimento é uma coisa legal. Não é ruim, cara. Se, sabe, gozar, se lambuzar de manga, quando está comendo uma manga, sentir o prazer de estar junto numa roda de conversa, isso não é ruim. Isso é legal, isso faz parte da vida, de uma dimensão da vida também, né? Mas eu acho que é pouco. É pouco porque, cara, é pouco porque a gente está nesse país que tem muitos desafios, né? Eu acompanho há anos a questão indígena e toda vez que eu me lembro da história quando eu estive lá com os Guaranis Kauá, no Mato Grosso, eu nunca vou esquecer quando eu cheguei na aldeia deles. Cheguei e estava acontecendo o funeral de um menino que morreu de 2 anos, um indígena, morreu de desnutrição. E quando eu fui embora, eu estava chegando no corpo de uma mulher de 40 anos que tinha morrido de pneumonia. E o pessoal lá tem o maior índice de suicídio entre adolescentes e jovens do mundo. E eles se enforcam, porque para eles a voz, a palavra, é a alma deles. Eles se enforcam. Quando a gente vê histórias como essa agora, de semana passada, de 3 adolescentes que estavam fazendo uma coisa que eu fazia antigamente na minha favela, que era sentar na esquina, acocorado, conversar, brincar. Naquela época não tinha celular. Hoje a galera brinca com celular. E aí chega o policial e mata o cara. Que história é essa? E ele filma tudo. O próprio menino. Não dá. Então, não dá, cara. Que falta d'água é essa? Isso não é falta d'água, isso é falta de organização. O que é isso? Tem mudança climática, tem eventos extremos? Tem, eu sei muito bem disso. Mas falta política pública eficiente. Então, qual o coeficiente de eficiência, se é que a gente pode chamar, dos projetos de educomunicação, Claudemir? Nem sei se existe isso, mas a gente está trocando figurinhas aqui. A gente está buscando. Estão buscando por isso, né? Como é ser eficiente? É só ter números lá para apresentar para o financiador de um projeto, ou no final de um projeto? Que tipo de mudanças a gente está individuando, identificando no final desse projeto? Mas você trouxe uma coisa que, é a discussão do momento. A gente tem mais de 200 mil ONGs no Brasil. Cara, o que é isso? E esse país continua como está, então tem alguma coisa que não está funcionando. Mas não é porque as ONGs não estão funcionando. É porque a gente teve oportunidades perdidas, na minha opinião. Eu não sei se em mais 4 anos a gente vai conseguir. Eu não quero ser pessimista, mas eu estou falando a partir de um lugar social, de uma atuação social, de uma história também, e que eu acho que a gente tem que realmente ir para a rua para defender o que a gente acha que tem que ser defendido, para a coisa não piorar. Mas não basta isso. Se o movimento não tivesse ido para a rua, cara, a gente estava com outro tipo de governo. Talvez pior, talvez não, com certeza pior ainda do que esse. Mas enfim, então eu acho que é a coisa do sistêmico de novo, do orgânico, entendeu? Paulo, uma curiosidade sobre o que você falou agora há pouco. Você, na verdade, está mostrando bem como a ação comunicativa ela é, na sua essência, política, né? Uma ação política, né? E você deu vários exemplos.
E como toda ação política, uma vez que você toma, você tem consequências dela, né? E você mostra bem como a educomunicação é uma ação política de resistência, de movimento contra-hegemônico, né? Então tem um preço quando você toma algumas decisões, né? Então eu fiquei curioso de saber, para a viração, que consequências vocês notaram em razão dessa decisão de dizer não à Rede Globo e a um financiamento que vinha da Rede Globo. Vocês sentiram alguma repercussão positiva ou negativa em termos políticos dessa decisão, dessa atitude? A gente sentiu muito positivo. Quando a gente divulgou uma carta para os amigos, aí o Renato Robaia da revista Bola, meu querido amigo, minutos depois transformou numa reportagem, saiu na revista Fora, aquilo bombou, não sei porquê, mas enfim, foi legal, a gente compartilhou. E aí muita gente dizia, cara, é isso aí, são poucas, tal, vai em frente, isso, aquilo, outro, né? Então teve muita resposta positiva nesse sentido. Aí é aquela questão da carta de princípios, né? Entendeu? A gente está buscando um emprego, nós educomunicadores. Desculpa a minha sinceridade, tá? Eu não quero que ninguém aqui saia do curso amanhã. Eu sou jornalista. Fui jornalista. Hoje eu sou educomunicador, o presente. Se eu quero trabalhar com os meios em um determinado modo, meio de comunicação, enfim, esse mundo da comunicação, eu faço a opção por jornalismo, por publicidade, por marketing, enfim, todas as outras, digamos assim, vertentes desse grande mundo da comunicação. Mas se eu quero fazer isso, e eu quero também que esse processo seja um processo emancipatório, aí eu opto por educomunicação. Eu acho que a palavra mágica que sempre... Eu tento brincar até que quando a educação e comunicação se abraçam, elas mudam o mundo, né? Para mim, essa é a definição de educomunicação. E aí, quando a gente vê esse processo de comunicação, que é educativo, e como dizia o Paulo Freire, ao ler o mundo, eu estou transformando o mundo. Ao ler esse mundo de forma crítica, eu estou transformando ele. Cara, eu falo pro pessoal, a viração, o vídeo que a galera faz, posta no YouTube, não sei o quê, esse é um ato político. É um ato político. O fato de estar numa COP, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, fazendo agência jovem colaborativa e comunicativa, é um ato político. Entendeu? Fazer um fanzine, jornal mural, é um ato político. Do mais nobre, da mais nobre política que possa imaginar. Então, eu acho isso, que diante desse desafio aí, entendeu? Tem muita gente que apoia. Interessante que muita gente apoia. Toda semana tem gente querendo ser voluntário na viração. Entendeu? Ser estagiário na viração, ou trabalhar na viração. E a gente não tem um salário, sei lá o que, cara. Sabe? Diante da média, a gente está lá, ali, sabe? Segurando as pontas, mas é o que a gente pode oferecer. Agora tem um ViraFlex. ViraFlex é um programa nosso de flexibilidade na hora de trabalho, né? O cara chega meia hora depois, ou uma hora depois, ele pode recuperar no final do dia e tal, porque a gente sabe que a realidade de São Paulo é essa, entendeu? Então tem outras coisas também dentro desse universo que a gente criou, está criando na verdade, para sair do mesmismo organizacional, se é que a gente pode dizer isso, né? Então a gente está bebendo muito de uma nova física quântica que ajuda a gente também a criar novos meios de estar se relacionando no dia a dia com a organização. Como é que é feita a gestão da viração? As tomadas de decisão, como é que são feitas? Como é que são realizadas, né? São horizontais? Como é que funciona isso? Como é que podem ser mais horizontais possíveis? Né? Em 2009, o Claudio me perguntou, como é que você foi parar na Itália, né? Infelizmente, diante de um momento trágico, né? Enfim, segunda vez que minhas filhas tinham visto um cara com 38 na minha cabeça, e pior ainda, dentro de casa. Aí não tinha mais como, enfim, aí fui morar na Itália, porque minha esposa era de lá. Então, o que acontece? Naquela época, a gente estava acabando um planejamento para os 5 anos adiante da viração.
a partir de uma consultoria da McKinsey Consultores, que é uma multinacional de consultoria de grandes corporações e tal. E naqueles 5 anos eu me via lá dentro. E a Viração estava prevendo uma expansão gigantesca, né? E aí de novo a impermanência. Tudo pelo chão. Como é que o Paulo vai estar nos próximos 5 anos na Viração? Aí tem outra palavra mágica, que é a questão da sucessão dentro das organizações. Né? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente forma novas lideranças? Né? Como é que a gente deixa lugar aos outros também? Como é que a gente vai alimentando uma coordenação colegiada, alimentando uma gestão compartilhada e colegiada? E aí a gente passou a trabalhar mais virtualmente, física e virtualmente. Então 2 vezes por ano eu venho, ou 3 vezes por ano, fico aqui 20 dias, 1 mês, e todo dia eu estou no Skype, todo dia eu estou por aí. E aí a gente teve que recriar um pouco esse sistema também de gestão da própria Viração. E aí a galera assumindo mais e mais, enfim, e tudo é muito decidido de forma horizontal possível, né? Pois não? Eu gostei muito dessa pergunta aí, no caso das reações, as consequências que você tem por negar um orçamento igual da Globo, uma coisa como essa. A gente sabe que para qualquer iniciante, ou pelo menos movimento independente, negar uma verba alta é um peso, né? Porque você fala, tem dívida disso, dívida daquilo, independente de ter acontecido um problema como a saída dos funcionários, quando a CLT e tudo, um dinheiro a mais você consegue fazer um investimento que às vezes você vai demorar muitos anos para conseguir adquirir aquele montante. E eu acho que essa parte é uma parte muito importante. Você sentiu que depois que você divulgou para os seus amigos, para a rede de contato, para jornal, para o que quer que seja, que vocês foram contra aquilo, você sentiu apoio? Eu acho que essa é a parte interessante, porque eu imagino que aqueles que trabalham quase de maneira independente, eu não sei se pode chamar de maneira independente, depois que já fica um tempo consolidado, né, já começa a criar uma rede de parceiros e amigos. Mas essa questão de você estar seguindo os seus valores, demonstrar que você seguiu os valores, se você conseguiu apoio, se você viu outras pessoas independentes, até pessoas que pensavam igual, que já não fossem independentes, já fossem grandes, e falassem, não, suporte, sabe, legal, eu queria que você fizesse isso mais, queria que o mundo tivesse visto pessoas igual a você para a gente poder levar essa ideia para frente. Como é o teu nome? Daruá. Daruá. Tem uma coisa que eu acho que é meio esquizofrênica nossa, né? Eu acho que de todo mundo, que é a questão da coerência. Né? Por que é esquizofrênica? Porque, cara, não, a gente não pode fazer nenhum projeto com a Ambev. Tá, mas peraí, tu sai da Viração, depois vai tomar uma cerveja, uma Brahma, uma Skol, blá, 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 blá. Não podemos aceitar dinheiro de banco. Mas peraí, onde é que está o teu dinheiro? Está no Bradesco, está no Itaú? Nos anos 90, quando eu morava na Itália ainda também, atuava lá, o movimento social se fez essa pergunta. Cara, como é que é possível? A gente está lutando contra o tráfico de armas para a África, ok? E ao mesmo tempo, o dinheiro nosso, do movimento social, das congregações religiosas, dos movimentos sociais, das ONGs, estavam nos bancos que financiavam o tráfico de armas. Olha que esquizofrênico. O pessoal resolveu então criar um banco ético, criar um banco para que o dinheiro do pessoal do movimento social pudesse ir para aquele banco e aquele banco pudesse financiar iniciativas sociais no mundo todo, e não só na Itália. Então eles encontraram um modelo para sair dessa sinuca, entendeu? Quando a gente estava falando sobre o lance da Globo, eu fiquei pensando que eu acho que a gente tem que criar uma espécie de indicador, Claudemir. Existe uma palavra chamada passivo ambiental. O que é o passivo ambiental? É aquele tipo de atitude nossa que, infelizmente, a gente vai ter que melhorar muito mais ainda para salvar o ambiente, né? Melhorar a coleta seletiva,
Então, eu, Paulo, qual o meu passivo ambiental? Eu tenho que tentar diminuir. Então, quando eu como iogurte, eu tenho que separar bem, lavar antes de colocar tal, fazer coleta seletiva, isso, aquilo, outro. Eu acho que a gente tem uma espécie de passivo moral, de coerência, sei lá o quê, que a gente também tem que saber lidar com isso, que não é fácil, não é matemático. Ah, ok, não aceitamos da Globo, não vamos aceitar da Ambev. E a gente aceitou o ano passado. A gente participou de um concurso da Ambev, olha só, para quê? Para criar uma campanha de prevenção ao uso do álcool por adolescente. E escolheram 5 projetos em nível nacional. O nosso foi um dos 5 para a região do sul, do sudeste, né? Então a gente trabalhou virando a calçada, né? Sensibilizando a galera por meio de um vídeo viral também, adesivagem e tal, da Baixa Augusta, né? Mas não foi fácil aceitar o projeto. Aí teve um puta debate também entre a gente, entendeu? E a gente ficou pensando, putz, Ambev, não Ambev, como é que é? E a gente aceitou, porque naquele momento, naquela conjuntura, a gente estava na Pindaíba, estava, como estamos hoje. Mas a gente, diante do passivo de moralidade, eu não sei se a gente pode chamar assim, esse indicador, a gente tem que fazer um compromisso, não, como é que é? Não, um jogo de cintura. Então não é tão simples assim, não aceitou da Globo, não vai aceitar da Telefônica. Não é bem assim, cara, em 2012 a gente coordenou em nível nacional uma campanha contra o trabalho infantil da Fundação Telefônica, que nos procurou. E a gente na época aceitou, e não aceitamos a Globo, por outros motivos. Então não é tão simples assim. E por outro lado, outras empresas não nos procuraram para dar um apoio, entendeu? Não nos procuraram, porque a gente estamos na nossa. Também acredito nessa questão da relação, né? Uns anos atrás eu tive até a oportunidade de participar de uma conversa lá na Universidade de Navarra, lá na Espanha, e uma pessoa falava sobre a questão da pessoa, né? O que é a pessoa não ser um ser singular, mas ela ser o resultado de uma relação, em que ela nasce na relação e ela morre numa relação em que ela não chega a ser pessoa quando ela não se relaciona, o nível de humanidade cresce à medida que a qualidade das relações dela acontece num nível mais nobre. Eu também, em uma outra esfera, tudo bem, acho que em alguns momentos parece que a gente está brigando contra o mundo, né? O mundo está corrupto, não sei, não generalizando, né? Mas o mundo tá ruim, as coisas, tá? A gente precisa fazer alguma coisa independente, nova, boa, ética, separada desse mundo corrupto que parece que ele não tem mais jeito. Vou concluir. Né? Eu fico pensando, você é provocador, hein? Eu fico pensando em que medida essa transformação da sociedade ela não acontece quando pessoas que têm princípios e valores e vão seguir esses princípios e valores não se metem dentro desse mundo corrupto para transformá-los. E em que medida dá mais resultado agir por independência ou estar lá dentro? Você até comentou que alguma parte das pessoas que passavam pela viração depois iam para instituições maiores. Eu acho que talvez seja, eu penso, né, que talvez seja essa ideia mesmo, a gente se formar dentro de um mundo mais bonito, numa incubadora bonitinha e tal, mas quando está pronto, né, existe uma galera que vai tocar esses projetos que eles são necessários e outras que tem que se meter dentro da coisa feia mesmo, para transformar a partir de dentro. Eu acho que a transformação a partir de dentro, ela não dá mais resultado. Acho que eles conversam, né? Eu acho que jogar sempre nesse jogo de contra, nem sempre ele quer completar. Só complementando a ideia de lutar contra o mundo, você falou que existem milhares de ONGs no Brasil. Então a ONG surge de uma inquietação, de um status quo, e as pessoas passam a se organizar e produzir. Nesse sentido, o que você enxerga no futuro? É bem hipotético. No momento em que temos muitas ONGs trabalhando de forma independente, claro que numa relação, mas para o futuro, essas organizações
chega numa questão de Estado, ela nasce das relações locais, dessas organizações, mas você projeta uma política de Estado que descenda dessas organizações? Ou você acha que são as organizações que devem permanecer independentes? Tá, acho que são duas coisas aqui. Pois não. O James fez a complementação. Alguém tem mais uma pergunta assim, para a gente poder fechar, já que, como diria o nosso grande professor Citelli, dado adiantado da hora. Queria que o Citelli estivesse aqui para falar isso. Alguém tem mais uma pergunta para a gente poder fechar? Aí o Paulo já engloba essas duas. A gente pode continuar no barzinho se quiser, é pedagógico. Assim, a gente tem alguns horários, as pessoas assim, tem horário para ir para Piranga, para Mauá. Vamos deixar as meninas falarem também. Pois não, depois ele continua. Então, eu tenho a questão dos patrocínios das organizações, eu acho uma coisa muito difícil. Porque a gente tem que acreditar que sempre vai ser a condição. Se a criação fosse, vai morrer amanhã se não tivesse 30 mil reais. Não sei se vocês vão pegar essa da E tem uma coisa que eu acho que a gente fica parecendo com o discurso está cobrando do cara uma posição, mas também tem outro lado. A Telefônica agora está super bem. Vocês entendem? A construção da marca através do patrocínio das organizações. A Telefônica ficou suave nessa, assim, entendeu? E todo mundo que for aparecer que está dando da Telefônica, que for com a de vocês, vai ter esse terreninho mais confortável para, entendeu, se divulgar. Aí eu fico pensando, eu acho que geralmente a galera fala sobre isso, sobre o valor da construção da marca das organizações quando elas estão dando dinheiro. Elas não estão mandando no projeto, mas tem uma coisa, um valor sendo construído ali. Entendeu? Entendi. Muito bem. O telefone ficou bem agora? Legal. Você falou muita coisa e eu estava pensando, na verdade, no que eu tive contato. E eu pensei que eu queria saber um pouco da sua opinião sobre certos projetos, como, por exemplo, a T-Arte da Teresita. Eu não conheço. Não conhece? Tem um filme que é Quando Eu Sinto Que Já Sei. É um filme sobre escolas que tentam realmente buscar essa autonomia, essa vivência dos alunos e tirar um pouco o ensino engessado que a gente tem hoje em dia. Eu mesmo eu fui aluno e trabalho no Morim Lima, da Nelisa, que é uma escola que tem também essa proposta. E tem várias escolas, esse filme Quando Eu Sinto Que Já Sei, tem a intenção de apresentar essas escolas e pessoas como, por exemplo, o Tião Rocha, que trabalha no... Fantástico. Lá no Vale. O Tião Rocha, que é outra pessoa fantástica, muito inteligente. Tem uma frase muito legal que ele fala assim, que ele chegou um dia na escola com a filha dele, né, primeiro dia, filha pequena, e a escola estava naquela apresentação, o diretor falou, né, as crianças são uma página em branco em que nós escreveremos uma linda história. E ele falou, meu Deus, onde é que eu saio? Por onde eu saio daqui? Porque se fala que criança é uma folha em branco porque não sabe nada de crianças, que ele disse isso. E eu acho bem legal essas pessoas, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esses projetos, que aliás, Fundação Telefônica também patrocinou. Nossa, nem sabia. A Moreira Natura também está. Acho que não estava na minha aula. Ícaro. Quando a gente encontra um financiador que é disposto, digamos assim, a rever certas atitudes relacionadas àquilo que a gente está trabalhando, por exemplo, a coisa muda de figura. Mas quando a gente não percebe nenhum tipo de gesto acolhedor do que a gente também está trazendo, que fecham as portas, desconsideram inclusive, entendeu? Ou então, quando o financiador impõe regras, a NET, por exemplo, nos convidou para trabalhar para eles, né, lá no Ipiranga. Eles queriam impor para nós metodologias, coisas que andavam até contra nossas metodologias, entendeu? Não tinha nenhum grau de diálogo, digamos assim, né? E aí são eles que se fecham.
Então, quando a gente percebe, cara, qualquer cidadão aqui que está na sala, cidadã pode fazer uma pesquisa no site da Receita Federal, tá? Pelo CNPJ de qualquer que seja a empresa, privada e não profit, ok? E você vai ver lá a certidão negativa dessas empresas. E você vai perceber, se for puxar o da Rede Globo, nem certidão negativa aparece no site da Receita Federal. Porque eles estão sonegando de uma forma tão assustadora, que nem certidão negativa aparece. Isso é público. Então, todas as lobbies criadas, né, para barrar uma mudança do sistema de outorgas, por exemplo, né, ou esse sistema de concentração de mídia, então a gente não percebe nenhum passo nesse sentido, entendeu? Então o grau de diálogo que a gente tem com o parceiro, com o financiador, vai depender de dizer sim ou não. E não é fácil. Concordo com você. É aquilo que eu trouxe de novo. A gente é muito contraditório. Eu reconheço isso. Aí que eu acho que tem que criar esse indicador de passivo moral, sei lá o nome que a gente quiser dar, porque a gente tem que saber conviver com essas contradições. Até onde a gente chega, até onde chega o financiador ou o parceiro, e aí a gente vai ver se até onde a gente consegue criar coisas novas também, ou incidir mais ou incidir menos, ou é só o uso de dinheiro para fazer uma lavagem da marca dos caras, limpar a marca deles, né, o logo dos caras. Como é que é isso? Não existe fórmulas, eu sinto muito. E a viração é contraditória. Embora tenha dito 130 mil reais, não a 130 mil reais da Globo, a gente é contraditório, eu reconheço isso. Porque o Paulo Lima também é contraditório, é incoerente, porque os outros também são incoerentes da equipe, porque a gente tem que saber conviver com essas incoerências, entendeu? Embora tenhamos uma carta de princípios, enfim, é muito em aberto, indefinido, inacabado, como dizia o Paulo Freire, esse processo. Aí a gente não é que a gente está no mundo dos bonzinhos e tem um mundo dos maus, não. A gente procura fazer aliança com quem a gente vê que pode ser um aliado. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu não vou fazer aliança com quem pode me comer. Você está entendendo? É complicado. Aquilo que você trouxe também, agora eu nem me lembro mais, era da questão das ONGs, o nascimento das ONGs e qual o futuro desse crescimento de ONGs. Eu acho que o nosso intuito é criar política pública. Eu me lembro muito bem que a gente fez um diálogo com o Célio Turino, quando era o secretário do Ministério da Cultura, né? E a gente propôs que ele criasse um edital. E ele aceitou isso, olha que legal. A gente, na viração com os jovens lá de Brasília, a gente fez uma reunião lá, e ele criou um edital, né, para favorecer pequenas publicações independentes de todo o Brasil, que foi edital de periódicos. E aí a viração ganhou esse edital, como outros ganharam esse edital também. A viração chegou a 7.500 bibliotecas públicas e pontos de cultura de todo o Brasil, né? Então a gente tem que lutar, enfim, entrar nesse mundo para que tudo possa virar uma política pública, política de Estado, não de governo. Infelizmente não virou, porque depois entrou um outro ministro da Cultura e que barrou tudo aquilo que o Gil e, enfim, o atual ministro tinham construído de coisas bonitas que inclusive foram copiadas, inclusive na Itália. A Regione Lazio, lá de Roma, importou lá para a Itália os pontos de cultura, como política cultural, incrível. E aqui no Brasil veio o ministro para acabar com isso. Olha as contradições, né? Então eu acho que a gente está buscando isso. E o legal é que a gente fomentou a criação da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores, a RENAJOC, que produzimos, inclusive, no ano passado, sistematização do que a gente anda fazendo. E estamos fazendo monitoramento de políticas públicas nesse campo, juventude e comunicação, no nível municipal, estadual e federal. Eu agradeço de coração para vocês.